Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Primeiro passo. Para tudo há um primeiro momento. Assim também acontece com os passos. O primeiro é, por definição, o início do nosso processo de recuperação. O tratamento ele começa aqui. Não podemos ir a lugar nenhum se não tivermos trabalhado este passo. Alguns membros das Irmandades descobrem como fazer o primeiro passo por intuição. Outros preferem trabalhar de uma maneira mais sistemática. Nossas razões para participar formalmente, o primeiro passo vão variar de membro para membro, de pessoa para pessoa. Talvez sejamos novos no programa e tenhamos acabado de lutar e perder uma batalha exaustiva contra as drogas. Podemos já estar no programa há algum tempo e abstinente de drogas, mas descobrimos que nossa doença se tornou ativa em alguma outra área de nossas vidas e nos obrigou a encarar a nossa impotência e descontrole mais uma vez. Nem toda ação de crescimento é motivada pela dor. Talvez seja simplesmente hora de reciclar os passos e então começar um novo estágio da nossa infindável jornada de recuperação. Alguns de nós encontram algum conforto ao descobrir que foi uma doença, não uma falha moral, que nos levou ao fundo do poço. Outros de nós não se preocupam com as causas, só querem uma saída. Em qualquer um dos casos, chegamos a um ponto em que é necessário algum trabalho de passos, uma atividade concreta que vai nos libertar da nossa adicção, qualquer que seja sua forma de manifestação. O nosso desejo é internalizar os princípios do primeiro passo, aprofundar a nossa rendição para tornar os princípios da aceitação, humildade, boa vontade, honestidade e mente aberta uma parte fundamental do que nós somos. Primeiro, precisamos alcançar a rendição. Existem muitos caminhos para chegarmos à rendição. Para alguns de nós, a estrada que percorremos até o primeiro passo foi mais que o suficiente para nos convencer de que a rendição incondicional era a nossa única opção. Outros de nós podem começar este processo ainda não totalmente convencidos de que sejamos adictos ou que tenhamos realmente atingido um fundo do poço. Só ao trabalhar o primeiro passo, fica claro que somos adictos, que atingimos o fundo do poço e precisamos nos render. Antes de começar o primeiro passo, precisamos ficar abstinentes. Custe o que custar, não use. Se formos novos na programação, o nosso primeiro passo ele consiste fundamentalmente em ver os efeitos da adicção às drogas em nossas vidas. E devemos primeiro ficar limpos. Se já estamos limpos há algum tempo e o nosso primeiro passo trata da impotência em relação a algum outro comportamento que tornou nossas vidas incontroláveis, precisamos achar uma forma de brecar esse comportamento, de tal maneira que ele não venha a obscurecer a nossa rendição. A doença da adicção, o que nos faz adictos é a doença da adicção. Não são as drogas nem o nosso comportamento, mas sim a nossa doença. Existe alguma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o uso de substâncias. Essa mesma coisa
nos torna propensos à obsessão e à compulsão em outras áreas de nossas vidas. Pergunta aqui para você ou para os seus pacientes. Quando podemos dizer que nossa doença está ativa? Quando caímos na armadilha das rotinas obsessivas, compulsivas e egocêntricas, círculo vicioso que não nos leva a lugar nenhum, a não ser a decadência física, mental, espiritual, social e emocional. Nossa adicção pode se manifestar de várias formas. Quando chegamos à programação, o nosso único problema, com certeza, são as drogas. Mais tarde, podemos vir a descobrir que a adicção devastou nossa vida de várias maneiras. Perguntas aqui para você ou para seus pacientes. Vamos lá. De que forma específica minha adicção tem se manifestado mais recentemente? Tenho estado obcecado por uma pessoa, lugar ou coisa? Se isso acontece, como está afetando a minha relação com os outros? De que forma tenho estado afetado mental, física, espiritual, social e emocionalmente por essa obsessão? Perguntas aí para vocês responderem. Vamos falar de negação. A negação é a parte da nossa doença que nos diz que não temos uma doença. Quando estamos negando nossa adicção, somos incapazes de ver a sua realidade. Minimizamos o seu efeito. Culpamos os outros e depositamos expectativas exageradas nos familiares, nos amigos e nos empregadores. Passamos a nos comparar com outros adictos, cuja recuperação parece pior do que a nossa. Podemos culpar uma droga também em particular. Se estivermos abstinentes de drogas há algum tempo, podemos comparar a manifestação atual da nossa adicção com o nosso uso de drogas, racionalizando que nada do primeiro passo que fazemos hoje poderia ser pior do que aquilo que fizemos antes. Uma das maneiras mais fáceis de saber que estamos negando é quando damos desculpas plausíveis, mas inverídicas, sobre o nosso comportamento. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre meu comportamento? Se sim, quais foram? Tenho agido compulsivamente levado por uma obsessão e depois fingindo que planejei agir dessa maneira? Quando? Como tenho culpado outras pessoas pelo meu comportamento? Como tenho comparado minha adicção com a adicção de outras pessoas? Minha adicção já é suficientemente ruim, mesmo que não a compare com a de ninguém? Tenho comparado alguma manifestação atual da minha adicção com a maneira como minha vida era antes de ficar limpo? Estou atormentado com a ideia de que deveria ter um comportamento melhor? Acho que tenho informação suficiente sobre a adicção e recuperação para controlar meu comportamento antes que ele me escape? Estou evitando agir porque temo me envergonhar ao encarar os resultados da minha adicção? Estou evitando agir por medo do que os outros irão pensar? Fundo do poço, desespero e isolamento. A adicção finalmente nos leva a um ponto em que não podemos mais negar a natureza do nosso problema. Todas as mentiras, todas as racionalizações, todas as ilusões desaparecem à medida que encaramos o que aconteceu com nossas vidas. Entendemos que estamos vivendo sem esperança. Descobrimos que ficamos sem amigos ou tão completamente desconectados que nossos relacionamentos são uma farsa, uma paródia de amor e intimidade. Pode parecer que tudo está perdido quando nos encontramos nesse estado. Mas a verdade é que precisamos passar por isso antes de poder começar nossa jornada de recuperação. Pergunta aqui para você ou para os seus pacientes. Que tipo de crise me trouxe para a recuperação? Que situação me fez trabalhar formalmente o primeiro passo? Quando foi que reconheci pela primeira vez a adicção
como um problema? Tentei corrigi-lo? Se tentei, como foi? Caso contrário, por que não tentei? Vamos lá, impotência. Como adictos, reagimos à palavra impotência de diversas formas. Alguns de nós reconhecem que simplesmente não existe uma descrição mais exata da nossa situação e admitimos nossa impotência como um sentimento de alívio. Alguns recuam diante da palavra, relacionando-a com fraqueza ou acreditando que indique algum tipo de defeito de caráter. Entender nossa impotência é o quanto é essencial para a nossa recuperação aceitar a própria impotência. Vai nos ajudar a superar qualquer sentimento negativo relacionado a este conceito. Somos impotentes quando as forças que movem nossas vidas estão fora de controle. Nossa adicção certamente pode ser caracterizada como uma dessas forças incontroláveis. Não podemos moderar ou controlar o nosso uso de drogas, nem outros comportamentos compulsivos, mesmo quando estão nos levando a perder coisas importantes para nós. Não conseguimos parar, mesmo quando isso está resultando em um dano físico irreparável. Nós nos descobrimos fazendo coisas que nunca faríamos se não fosse pela nossa adicção, que nos levam a tremer de vergonha quando pensamos nela. Podemos, inclusive, decidir que não queremos usar, que não vamos usar e ainda assim sermos incapazes de evitar quando a oportunidade ela se apresenta a você. Podemos já ter tentado ficar abstinentes de outras drogas ou de outros comportamentos compulsivos por algum tempo, sem um programa e, às vezes, com algum sucesso, para acabar descobrindo que, sem tratamento, nossa adicção nos leva de volta para onde estávamos. Para trabalhar o primeiro passo, precisamos provar para nós mesmos, profundamente, a nossa impotência. Pergunta agora para você ou para os seus pacientes. Perante o que exatamente sou impotente? Fiz coisas na minha adicção ativa que nunca teria feito em recuperação? Que coisas foram essas? O que fiz para sustentar minha adicção, que foi completamente contra todas as minhas crenças e valores? Como minha personalidade muda quando estou agindo movido pela minha adicção? Por exemplo, fico arrogante, egocêntrico, mal-humorado, passivo a ponto de ser incapaz de me preservar? Manipulador? Chorão? Manipulo os outros para manter minha adicção? Como? Tentei parar de usar e descobri que não conseguia? Já tentei parar por minha conta e descobri que a vida estava tão dolorosa sem drogas que a abstinência não durou muito tempo? Como foram essas tentativas? De que forma a adicção me levou a machucar a mim e aos outros? Perguntas aí para vocês. Perda de controle. O primeiro passo nos pede a aceitação de dois fatos. Primeiro, que somos impotentes perante nossa adicção. E segundo, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Na verdade, estaríamos nos sobrecarregando se admitíssemos apenas um deles. Nossa perda de controle é a evidência da nossa impotência. Geralmente, existem dois tipos. Perda de controle externo, que pode ser vista pelos outros, e perda de controle interno ou pessoal. A perda de controle externo é geralmente identificada por fatos, como prisão, desemprego e problemas familiares. Alguns membros da nossa irmandade já foram presos. Outros nunca conseguiram manter um relacionamento de qualquer tipo por mais do que alguns meses. Alguns de nós fomos abandonados pela família com o pedido de nunca mais voltar a procurá-la. Perda de controle interno ou pessoal é geralmente identificada pelo nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos e sobre as pessoas com as quais nos relacionamos.
Podemos acreditar que somos inúteis. Podemos acreditar que o mundo gira ao nosso redor. Não somente que deveria girar, mas que de fato gira. Podemos acreditar que realmente não é nosso dever cuidar de nós mesmos, que alguém deveria fazer isso. Podemos acreditar que as responsabilidades de uma pessoa comum normalmente são uma carga muito pesada. Podemos exagerar ou minimizar nossa reação perante os acontecimentos da vida. Nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificar a perda de controle pessoal. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. O que a perda de controle significa para mim? Já fui preso ou tive problemas legais devido à minha adicção? Já fiz alguma coisa pela qual pudesse ser preso? Se descobrisse? Qual foi? Que problemas tive no trabalho ou na escola devido à minha adicção? Que problemas tive com minha família como resultado da minha adicção? Que problemas tive com meus amigos devido à minha adicção? Insisto em fazer as coisas do meu jeito? Como minha insistência afeta meus relacionamentos? Levo em consideração as necessidades dos outros? Como minha falta de consideração afeta os meus relacionamentos? Sou responsável pela minha vida e minhas ações? Sou capaz de dar conta das responsabilidades sem ficar sobrecarregado? Como isso tem afetado minha vida? Desestruturo-me quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado? E como isso afeta minha vida? Lido com todo desafio como se fosse um insulto pessoal? Como isso tem afetado minha vida? Estou sempre imaginando crises, reagindo a toda situação com pânico? Como isso tem afetado minha vida? Ignoro sinais de que alguma coisa pode estar seriamente errada com minha saúde ou com meus filhos, pensando que as coisas vão se acertar? Se sim, descreva. Diante de um perigo real, já fiquei indiferente ou de algum modo incapaz de me proteger por causa da minha adicção? Se sim, descreva. Já prejudiquei alguém devido à minha adicção? Se sim, descreva. Tenho acessos de raiva ou reajo aos meus sentimentos perdendo o respeito próprio ou o senso de dignidade? Descreva. Usei drogas ou agi de acordo com minha adicção para mudar ou reprimir meus sentimentos? O que está tentando mudar ou reprimir? Vamos falar de reservas agora. As reservas são espaços no nosso programa que não reservamos para recair. Pode ser algo como cultivar a ideia de que ainda temos algum controle. Como, por exemplo, está bem, eu aceito que eu não posso controlar o meu uso, mas ainda eu posso traficar. Eu não posso? Ou pensar que é possível manter a amizade das pessoas com quem você usava ou de quem comprava substância psicoativa. Podemos achar que algumas partes do programa não servem para nós. Ou acreditar que existe alguma coisa que não conseguimos encarar limpos. Uma doença séria, por exemplo, ou a morte de uma pessoa muito querida. E planejar usar se isso acontecer. Podemos pensar que depois de atingir um objetivo, ganhar algum dinheiro ou estar limpo por um bom tempo, aí sim seremos capazes de controlar o nosso uso. As reservas estão geralmente escondidas. Não somos plenamente conscientes delas. É essencial partilhar e desarmar aqui e agora qualquer reserva que você possa ter. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Aceitei completamente minha adicção? Acredito que ainda possa me relacionar com as pessoas da minha ativa? Ainda posso ir aos lugares da ativa? Penso que é razoável manter perto de mim objetos de uso só para me lembrar ou para testar minha recuperação? Em caso afirmativo, por quê? Existe alguma situação que,
na minha opinião, não vou conseguir superar limpo algum acontecimento tão doloroso que me leve a usar para sobreviver à dor? Penso que, com algum tempo limpo ou em circunstâncias de vida diferentes, eu seria capaz de controlar meu uso de drogas? A que reservas ainda estou me apegando? Perguntas aí para vocês aí. Rendição. Existe uma enorme diferença entre resignação e rendição. Resignação é o que sentimos quando percebemos que somos adictos, mas ainda não aceitamos a recuperação como solução para o nosso problema. Muitos de nós se viram nessa situação bem antes de chegar à programação. Podíamos pensar que éramos predestinados a ser adictos, a viver e morrer na nossa adicção. Rendição, por outro lado, é o que acontece depois de aceitarmos o primeiro passo como algo verdadeiro e que a recuperação é a solução. Não queremos que nossas vidas sejam como antes. Não queremos continuar nos sentindo da mesma maneira. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Qual é o meu temor quanto ao conceito de rendição, se é que eu o tenho? O que me convence de que não consigo mais usar satisfatoriamente? Consigo aceitar que nunca irei retomar o controle, mesmo depois de um longo período de abstinência? Posso começar minha recuperação sem uma rendição completa? Como seria minha vida se eu me rendesse completamente? Posso continuar minha recuperação sem uma rendição completa? Perguntas aí para vocês. Princípios espirituais. No primeiro passo, focalizamos honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. Praticar o princípio da honestidade no primeiro passo começa pela admissão da verdade sobre nossa adicção e continua com a prática da honestidade no nosso dia a dia. Quando digo em uma reunião, sou um adicto, pode ser a primeira coisa verdadeiramente honesta que disse em muitos anos, ou para sua família. Começamos a conseguir ser honestos com nós mesmos e, consequentemente, com os outros. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Tenho pensado em usar ou tenho agido movido pela minha adicção? De alguma forma? Partilhei isso com meu padrinho ou madrinha ou falei com alguém? Tenho estado em contato com a realidade da minha doença? Não importando há quanto tempo eu esteja limpo? Percebi que, sem a necessidade de esconder minha adicção, não preciso mais mentir como antes? Valorizo a liberdade que isso traz? De que forma comecei a ser honesto com a minha recuperação? Praticar o princípio da mente aberta, encontrado no primeiro passo, significa estar pronto para acreditar que possa existir uma nova maneira de viver e querer vivenciá-la. Não importa que não possamos ver cada detalhe dessa nova maneira de viver, ou que ela seja completamente diferente da que conhecemos antes. O que importa é não limitarmos a nós mesmos ou os nossos pensamentos. Algumas vezes podemos ouvir alguns companheiros falando coisas que soam completamente sem sentido para nós, como render-se para vencer, ou para rezarmos por pessoas com quem estamos ressentidos. Demonstramos mente aberta quando não rejeitamos essas sugestões sem tê-las experimentado. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. O que é dito em recuperação e me parece difícil de acreditar? Pedi explicações ao meu padrinho ou madrinha ou à pessoa que o disse? De que forma estou praticando o princípio da mente aberta? O princípio da boa vontade no primeiro passo pode ser praticado de várias maneiras. Quando começamos a pensar em recuperação, muitos de nós não acreditam que seja possível ou não entendemos como isso irá funcionar.
mas prosseguimos com o primeiro passo de qualquer forma. Essa é a nossa primeira experiência de boa vontade. Tomar qualquer atitude que vá auxiliar nossa recuperação mostra boa vontade. Chegar cedo às reuniões e ficar até o fim, ajudar a organizar as reuniões, conseguir o número de telefone de outros membros da Irmandade, seja ela qual for que você esteja frequentando, e telefonar para eles. Pergunta agora para você ou para os seus pacientes. Estou disposto a seguir as sugestões do meu padrinho ou madrinha? Estou disposto a ir às reuniões regularmente? Estou disposto a dar o melhor de mim pela minha recuperação? Se sim, como? O princípio da humildade, tão essencial no primeiro passo, se expressa muito claramente na nossa rendição. A humildade é mais facilmente identificada quando aceitamos quem realmente somos. Nem piores, nem melhores do que acreditávamos ser quando usávamos. Somos apenas humanos. Pergunta agora para você ou para os seus pacientes aí. Acredito que sou um monstro que envenenou o mundo inteiro com a minha dicção? Acredito que minha dicção é totalmente inofensiva para grande parte da sociedade à minha volta? Ou é alguma coisa intermediária? Tenho noção do meu grau de impotência para minha família e meus amigos? E na sociedade como um todo? Que noção é essa? Como estou praticando o princípio da humildade em relação ao trabalho do primeiro passo? Para praticar o princípio da aceitação, temos que fazer mais do que meramente admitir que somos adictos. Quando aceitamos nossa adicção, sentimos uma profunda mudança interna, caracterizada por um crescente sentimento de esperança. Também começamos a ter a sensação de paz. Aceitamos nossa adicção e nossa recuperação, e o que essas duas realidades significarão em nossas vidas não nos assusta a perspectiva de frequência às reuniões, de contato com o seu padrinho ou madrinha e trabalho dos passos. Ao contrário, começamos a ver a recuperação como uma dádiva preciosa. E o trabalho que ela representa não constitui nenhum problema maior do que qualquer outra rotina diária. Perguntas agora para você ou para o seu paciente. Fiz as pazes com o fato de eu ser adicto? Fiz as pazes com as coisas que precisarei fazer para ficar limpo? Como a aceitação da minha doença é necessária para a continuidade da minha recuperação? Seguindo em frente. Enquanto nos preparamos para o segundo passo, provavelmente nos perguntaremos se trabalhamos suficientemente bem o primeiro passo. Perguntas aí para você ou para os seus pacientes. Estamos certos de que é hora de seguir em frente? Dedicamos o mesmo tempo que outros dedicaram a este passo? Será que chegamos a uma verdadeira compreensão? Muitos de nós pensaram ser útil escrever sobre nossa compreensão de cada passo, antes de seguir em frente. Como sei que é a hora certa de seguir em frente? Qual é a minha compreensão do primeiro passo? Como meu conhecimento e experiência anteriores afetaram o meu trabalho com este passo? Chegamos a um ponto onde vemos os resultados da nossa velha maneira de viver e aceitamos que é necessária uma nova maneira. Mas, provavelmente, ainda não conseguimos ver o quanto a recuperação é rica em possibilidades. Pode ser que, por enquanto, seja suficiente estarmos livres da nossa adicção ativa. Logo, nós vamos descobrir que o vazio que sentimos com drogas ou qualquer comportamento obsessivo compulsivo precisa ser preenchido. Trabalhando os passos restantes, preencheremos este vazio. A próxima etapa da nossa jornada de recuperação é o segundo passo. Legal, família?
Então fica a aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe essa aula com outras pessoas, para que mais pessoas possam buscar essa nova maneira de viver. E te aguardo até a próxima aula. Legal? Shalom, shalom e tamo junto! Valeu!